benção da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer uma leitura hoje em 1 Pedro. 1 Pedro. Lá depois de Tiago, depois de Hebreus, depois de Tiago, aí vem 1 Pedro. Só usar o índice da Bíblia, as irmãs vão achar rapidinho. 1 Pedro 2. As irmãs acharam? 1 Pedro 2. Todas acharam? Vamos ler a partir do versículo 1. 1 Pedro 2. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. E se é que já provaste que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Podeis assentar. Eu vou decorrer o capítulo todo, de pouco em pouco, e fazendo a explanação. Aqui Pedro está falando, logo no início, para os crentes, ali, logo no começo, assim que Jesus morreu, assim que a igreja começou a ser, os primeiros passos ali da igreja, os primeiros passos, os primeiros cristãos ali, assim que Jesus morreu, assim que a igreja de Jesus foi fundada, Pedro está falando, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e todo o fingimento, inveja e toda a murmuração, desejai afetuosamente, no 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que vá crescendo. Há uma passagem na Bíblia também que fala exatamente sobre isso, sobre o novo convertido, o cristão que inicia. Ele não pode receber um alimento muito consistente, muito forte, porque ele não vai entender, não que seja ruim, é que ele não vai conseguir entender aquele versículo, ele não vai conseguir, é muito difícil, é muito complicado para o cristão que inicia. Então, o leite racional que Pedro está dizendo aqui é aquele fundamento principal do Senhor Jesus Cristo: fazer o bem, não pecar, não cobiçar, vir à igreja, ser afetuoso para com o seu próximo, fazer o bem, fazer caridade. Esse conjunto de normas básicas que o crente tem que ser bem instruído. Quando a gente começa a estudar na escola, a gente começa a imaginar por exemplo, a pessoa que entra na escola,
como um menino pequeno, novo, criança. Ele não pode fazer uma equação do segundo grau, ele não pode fazer um exercício difícil, porque ele não vai compreender. Então é dado a ele os fundamentos. Olha, a matemática é assim, você faz assim, você soma assim. Então é dado para ele o fundamento. Esse é o leite racional, o fundamento cristão. Esse é o fundamento cristão. Então há um outro versículo bíblico, que agora eu não me lembro, que fala sobre isso. Depois que já se cresce mais um pouco, a gente consegue comer uma comida mais consistente. Então, inicialmente está falando sobre isso. Para o cristão novo convertido, dar-se a ele o fundamento cristão. Porque se você começar a falar de regra, se você começar a falar de roupa, se você começar a falar de brinco, colar, e a veste, e o cabelo, não sei o que lá, vai confundir aquele novo cristão. Ele vai ficar meio que sem entender. Então é dado para ele o fundamento. Olha, Jesus, a gente é corpo, a gente é templo do Espírito Santo, a gente é sacerdócio santo, a gente é povo exclusivo do Senhor. Então é dado os fundamentos. Aqui Pedro está tratando da igreja recém-criada, recém-nascida. Esse que é o 3. Esse que já aprovaste que o Senhor é benigno, e chegando para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Então aqui Pedro está explicando que a pedra eleita por Deus foi reprovada pelos homens. Os homens que pregavam a lei, os homens que pregavam a religião, não ao Senhor, não a Deus, não, mas a religião, mas as regras, as normas. Esse povo, os fariseus, saduceus, os escribas, eles pregavam a religião, eles não pregavam ao Senhor. É diferente. Quando você prega ao Senhor, quando você coloca o Senhor Jesus Cristo dentro do coração da pessoa, a pessoa ela já sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o que é pecado, ela sabe o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada, sem você dar regra nenhuma para ela, porque ela vai entender que ela pertence ao Senhor. Então, essa pedra aqui, ela foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedra viva, sois edificada, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Cristo, por Jesus Cristo. Aqui o 6. Por isto também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião uma pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crê não será confundido. Aqui essa pedra principal da esquina, algumas traduções vão dizer pedra angular. Não só pedra de esquina, mas a pedra angular. O que é uma pedra de esquina? O que é uma pedra angular? Antigamente, os edifícios não tinham o concreto como a gente tem hoje, não tinha as estruturas de concreto armado
como nós temos hoje, as vigas, as colunas, as sapatas, os vergalhões, não tinha toda essa estrutura. Então você fazia as estruturas em arco, assim, em arco. Você fazia as estruturas em arco. Então, para ter um piso superior, ou para colocar-se uma coisa em cima da outra, era feito um arco. Assim como as pontes antigas eram em arco, as estruturas, as casas, os palácios eram feitos em arcos. Essa era a estrutura principal da casa. Essa era a estrutura principal da casa. Se você reparar bem, a ponte, aquelas pontes de pedra, aquelas pontes antigas, elas não tinham vergalhão, elas não tinham coluna de concreto armado. Era uma pedra em cima da outra, uma pedra em cima da outra, uma pedra em cima da outra. E no meio tinha uma pedra que ligava tanto uma banda quanto a outra banda. Essa era a pedra angular, era a pedra que segurava, sustentava toda a estrutura. Essa é a pedra angular, a qual Jesus é comparada aqui, a pedra que sustenta. Porque se você pega o arco ali de pedra, a construção em arco, se você tira a pedra angular, toda a estrutura vem abaixo. Toda a estrutura vem abaixo. Então Jesus é comparado aqui a essa pedra angular, a essa pedra de esquina, a qual todo o Evangelho é firmado. Todo o Evangelho, Velho, Novo Testamento, tudo é colocado sobre Jesus. Ele é o fundamento da Bíblia, ele é o fundamento do Velho e do Novo. O fundamento do Velho é a concretização do Novo. Essa é a pedra angular. Vamos continuar lendo. Assim para vós, o 7. Assim para vós, os que crê é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rochedo de escândalo. Quer dizer, aqueles edificadores que antes da fundação da igreja por Jesus Cristo, os edificadores, as pessoas que pregavam a lei, as pessoas que se congregavam ali no judaísmo, eles eram os fundadores. Então esses fundadores, para eles, Jesus era uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, porque Jesus combatia aquilo que eles faziam, porque eles falavam e não seguiam, eles colocavam julgo sobre as pessoas, mas eles mesmos não faziam nada. Eles colocavam norma sobre norma, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, mas eles mesmos não faziam, não cumpriam. Tem uma mosca chata incomodando aqui. Meu Deus do céu, é prova. Então, aqueles edificadores rejeitaram a Jesus Cristo. Eles disseram: este fala por demônios. Esses edificadores falaram que Jesus fala por demônios. Olha para você ver o nível de coisa que chegamos. E que também foram destinados, o 9. Mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Isso aqui não é Israel não, tá? Isso aqui é a igreja. Isso aqui não é Israel, isso é a igreja. Muita gente
fala que isso aqui é Israel. Não, isso aqui é a igreja. Porque o judaísmo já tinha caído. Agora vem Jesus trazendo a religião dele, o novo concerto, a nova aliança. Jesus aqui vem trazendo outro fundamento, outra aliança. Não a velha aliança de Abraão, mas a nova aliança. Quando Jesus faz a ceia, quando Jesus ceia com seus discípulos, ele fala: esse aqui é a nova aliança que eu faço contigo, com vocês. Essa é a nova aliança, o novo pacto. Então estamos aqui na nova aliança, no novo pacto. Pedro aqui, ele está aqui depois que Jesus morreu. Então Pedro aqui está falando: mas vós sois a geração eleita, e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Viu? Em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo. Sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançais a misericórdia. Aqui no 11, vamos continuar lendo. Amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenha da concupiscência da carne, que combate contra a alma. A concupiscência da carne. Ele dá um conselho, ele dá uma ordem, ele instrui a igreja que acabou de nascer: se abstenha da concupiscência da carne. Mas o que é a concupiscência da carne? O que é essa concupiscência? A Bíblia fala sobre os olhos, que o pecado, geralmente, ele começa no olhar. Então você olha, você deseja, você quer, e aquilo entra no seu coração. E do seu coração sobe para a cabeça, porque você começa a maquinar. Você começa a maquinar maneiras de conseguir aquilo que seus olhos viram, o seu coração desejou, e o seu cérebro começa a maquinar maneiras, métodos para você conseguir aquilo. Isso é concupiscência. A concupiscência da carne, porque a carne tende para o mundo, e o Espírito tende para Deus. Ele inclina para Deus. Já a carne, ele inclina para o mundo. Por isso, há uma luta do homem espiritual e do homem carnal. O homem espiritual é o espírito, aquele que, quando a pessoa morrer, é de Deus, volta para Deus. Agora a carne, quando o homem morrer, essa vai para o pó, essa vai para a terra, ela tende para as coisas do mundo. Então é uma luta severa de você fazer o que você quer ou você fazer aquilo que é certo. Então há sempre uma luta. Então, voltando a ler: peço-vos como peregrinos e forasteiros, que se abstenhas das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quer dizer, tendo o seu dia a dia, o seu viver honesto diante das nações. Então você tem que ter um viver, um proceder honesto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores,
Glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vós observem. Às vezes eu me perco um pouquinho. O 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenança humana, quer o rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus para que faça o bem. Tapeis a boca a ignorância dos homens insensatos, como livre e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servo de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Sobre honrai a todos, amai a fraternidade. Amai a fraternidade. O que é fraterno? O amor fraterno é ter o seu próximo como seu irmão. Tenha o seu próximo como o seu irmão. Amai a fraternidade. Tenha o seu próximo, o seu vizinho, o seu amigo do trabalho, como o seu irmão. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Isso aqui é difícil, Sujeitai-vos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. O 19, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofre agravo, padecendo injustiça. Uma passagem que eu queria frisar aqui, deixa eu ver se eu acho. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que siga em suas pisadas. A mensagem aqui principal, de Pedro aqui é fazer o bem, seguir ao Senhor Jesus Cristo, ter o Senhor Jesus Cristo como o fundamento do Evangelho, o fundamento daquilo que Jesus iniciou, que foi a sua igreja. Jesus, quando ele veio na terra, ele veio cumprindo as profecias que antigamente se diziam sobre ele. Jesus Cristo veio cumprir: olha, virá um rei, virá o Messias, virá o enviado de Deus, e ele vai remir, e ele vai salvar, e ele vai libertar, e ele vai fazer todas as coisas, e ele será o príncipe. Jesus veio exatamente cumprir as profecias. Se os judeus
aceitassem a Jesus Cristo, se os judeus, se aquelas pessoas, judeus eu digo religião, não ao cidadão daquele país, eu estou dizendo o judeu ou a religião, se os judeus aceitassem o Messias tal como Jesus veio, o Senhor Jesus Cristo não precisaria fundar o cristianismo, porque nós seríamos judeus, mas os judeus rejeitaram a Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele fundou fundou uma nova aliança. Jesus Cristo fundou ali a religião cristã. Jesus Cristo veio e trouxe um novo fundamento, que é a sua palavra, a sua verdade, a sua lei. Nós não estamos debaixo do pecado, nós não estamos debaixo das antigas amarras, estamos livres e salvos em Jesus Cristo. Falando de profeta, falando de pessoas que profetizaram a respeito de Jesus Cristo, eu gostaria de ler Isaías 28:16. O Isaías 28:16. Para ganhar tempo eu já vou ler. Isaías 28:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentarei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. A minha tradução talvez esteja um pouco estranha. A irmã achou? Esse finalzinho, não se apresse, como é que está na Bíblia da irmã? É o 16. É o finalzinho. Foge, não foge, aquele que crê não foge. Aqui Isaías já profetizava sobre essa pedra, a qual nós acabamos de ler, a pedra angular, a pedra que é o firmamento de todo o Evangelho. Eu não quero me prolongar muito, já passou bastante tempo já. Espero que as irmãs fiquem com essa palavra. Espero que as irmãs tenham recebido da parte do Senhor que Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular de todo o proceder, do meu proceder, do seu proceder. Todo o fundamento deve estar em Jesus. Ele liga a coluna da direita com a coluna da esquerda. Ele liga, Ele está no meio. Sem Ele, toda a estrutura vem abaixo. Sem Jesus Cristo, toda a Bíblia vem abaixo. Jesus Cristo é o fundamento que liga o Velho e o Novo Testamento. Jesus Cristo é a pedra angular. Temos que pôr isso em nosso coração, guardar essa mensagem, guardar essa preciosa pedra de esquina, aquela que os fundadores rejeitaram, mas nós não rejeitamos. Nós temos essa pedra preciosa conosco para sempre. E quando morrermos, vamos estar com o Senhor Jesus para todo sempre. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus.